São 2 olhos que a lei terá. Pode arrancar os meus olhos e deixa o meu filho. Quando o mal surgiu no universo, o mal existia... Tem um lance em filosofia que eu não quero... Vou tentar mastigar para ficar mais fácil. Vocês ouviram o Pondé aqui, com muito mais propriedade do que eu, que chama-se metafísica. Foi a matéria mais difícil que eu estudei em filosofia. Metafísica é a doutrina do ser. Tudo que existe primeiro em potência, depois em ato. Eu não tenho filho, nem um monarca. Nossos filhos existem em potência. As suas filhas existem em ato. É potência mesmo, né, monarca? Não tem ninguém... É potência. É potência mesmo, pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma certidão para ser reclamado, não. Nenhum DNA, não, brincadeira. Então, os nossos filhos aqui existem em potência, porque eu posso ser pai, ele também pode. As suas não existem em potência, elas existem em ato, que elas já existem. A minha filha não tem como ser estuprada, como ganhar um prêmio, como passar no vestibular, como pagar um seguro de saúde para ela. As suas têm, para ganhar tanto coisas boas quanto ruins. O mal, como potência, passou a existir no universo a partir do momento em que Deus não obrigou nenhum filho a ser fiel a ele. Eu criei vocês e vocês estão livres. Só que sigam as minhas leis para que tudo dê certo. E aí, com a ruptura que houve no universo cósmica, a lei de Deus foi quebrada. E a punição era que o pecado passou agora de potência a ato. Ruptura cósmica? Ruptura cósmica. Que quer dizer porque o universo estava numa harmonia que foi quebrada. Você entendeu? Não era plano de Deus que criança e leucemia estivessem na mesma frase. Não era plano de Deus. Deus não queria isso. Deus não queria a pancada que você ganhou no seu carro hoje. Deus não queria isso. Mas aconteceu. Ele sabia que ia acontecer. Aí alguém fala, pô, sacanagem, se ele sabia, por que ele deixou? Aí que vem o Lúcifer, o vulgo Lúcifer, né? Que Lutíferos, que é um nome que vem do latim, que não está na Bíblia, como eu falei. Mas vamos chamar de Lúcifer assim mesmo. Vem o Lúcifer, que faz toda a rebelião e tudo. E a sentença agora é a morte. Aí a segunda pessoa da divindade, que é Jesus, fala assim, tudo bem. São 2 olhos que a lei quer, a lei está exigindo a morte, eu vou morrer no lugar da humanidade. Então, na crença bíblica tradicional, o fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, que não foi apenas um carinha que rebelou contra Roma, ele morreu a morte redentora. Por isso a gente chama de Cristo Redentor. Ele morreu no lugar do pecador. Ele que não era pecador morreu. Por isso que no Antigo Testamento sacrificava um cordeiro inocente para representar o Cristo. Ele morreu. E é graças à morte dele que hoje, se algum de vocês souber uma notícia ruim de morte, eu tenho algo de esperança para falar concreta, real. Só uma notinha antes da gente continuar aqui. Eu quero só botar agora... Tudo que eu falo, eu gosto de pensar também com a cabeça do nosso ouvinte aí, que de repente não tem a base religiosa. Que eu falei, esse cara tá falando tonteria, né? Se eu falasse aqui com vocês da teoria de Kardashev... Que é? Kardashev foi um físico russo, respeitadíssimo, que criou a hipótese que existem civilizações muito avançadas, muito mais avançadas do que a nossa, e cada uma dessas civilizações, ela usa melhor a energia do universo deles. Faz sentido. Né? É o que está acontecendo com a gente, né? Exatamente. Devagarzinho. Só que ninguém viu essas civilizações. Mas ele falei, existem, elas estão lá. E elas nos observam. Kardashev... Segundo a teoria do Kardashev. De que ano que ele viveu? O Kardashev é do início do século XX, 1920, 1900... Ah, tá. É moderno. Por aí, é moderno. Ele é contemporâneo da época de Einstein, aquele pessoal todo lá. Entendi. Então, quer dizer, o Kardashev, quando ele coloca isso, se eu falar da teoria de Kardashev numa faculdade de física, ninguém vai rir da minha cara. Só qual que é a prova empírica, matemática, científica que eu tenho disso aí? Zero. Mas se eu falar de Deus e de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Por isso que eu fico muito... Pô, de fato, na boa, eu fiquei muito legal de vocês terem me chamado aqui, porque vocês não têm preconceito. Você entendeu? Não tem, mas não, dependendo do lugar que eu for, se eu falar da teoria de Kardashev, que é muito, muito louca, você entendeu? Pessoal, que legal, pá. Mas se eu falar de anjo, de céu, de plano superior, de potestades, aí, né, esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev está falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. E para mim, como acadêmico, antes de ser
pastor ou crente, eu falo para você, faz um sentido medonho o plano da salvação em Cristo Jesus, sabe? Faz um sentido medonho. E ele mudou minha vida, cara. Cara, ó, Deus criou o universo inteiro? Universo. Tipo, o universo infinito, Deus que criou. O universo não é infinito. Ah, não? Não. Bom, cientificamente falando, não é infinito. Não é Ele tá sempre acelerando, ele tá sempre crescendo. Porque se ele fosse infinito, ele não poderia estar em movimento. Porque se ele é infinito, ele ia mover pra onde? Ele já tá lá. É verdade. Faz sentido. Né? Então o universo não é infinito. E você acredita que existem vários universos? Não, eu não tenho base nenhuma. Bom, deixa eu corrigir minha frase aqui. Deixa eu corrigir minha... Voltar aqui. Eu não posso falar que eu não acredito, nem que eu acredito. Mesmo quem é físico sabe que a evidência dos multiversos é zero. E ela só surgiu recentemente por um único detalhe, sabe qual? Quando, na época de Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Aí veio Einstein e descobriu que o universo tem energia. E na época de Einstein, você tinha Einstein, tinha Hubble, tinha outros ali que trabalharam com Einstein e perceberam, Lemaitre era padre, inclusive, Lemaitre, e descobriram que o universo teve um começo. Alguns chamam de Big Bang. Não vou entrar no mérito da questão, porque na minha área eu vou falar asneira aqui, mas muitos pensam no Big Bang. Teve um começo. E ele insuflou mais ou menos assim, como essa garrafa, olha. É o ponto azul aqui, seria o Big Bang, e o universo influiu. É isso que você falou, ele está se expandindo. Aí alguns pensam que ele vai se expandir, que ele vai se contrair de novo, e eu vou deixar para os físicos isso na minha área. Mas aí criou-se um dilema que o próprio Stephen Hawking falou no livro Uma Breve História do Tempo. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, não existia energia. Antes do Big Bang. Antes do Big Bang. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Aí na fração de segundo cósmico, que até falar segundo cósmico é complicado, que não tinha tempo, houve uma explosão e tudo começou a aparecer. Galáxias, quasares, buracos negros, planetas, satélites, sistemas solares, tudo. Aí o próprio Stephen Hawking falou, muita gente resistiu a essa ideia de que o universo e o tempo tiveram um começo, porque ela obrigatoriamente abre espaço para a existência de um Deus. Stephen Hawking, ateu, ateusaço. E hoje, realmente, o grande dilema é o seguinte, se do nada, nada se produz... Porque se é nada, não tem nada. Não tem nada. Tinha que ter se um tem ser... algo, já não tenho nada. A gente Exatamente. Né? Tinha que ter algum ser aqui, antes da origem do universo, para justificar a origem do universo. E esse ser não poderia ser preso à matéria, porque a matéria não existia. Ele não poderia ser preso ao espaço, porque o espaço não existia. Então ele tinha que ser onipresente. Ele tinha que ter vontade. Ele tinha que ter intenção, porque o universo é bem intencionado. Cara, com esse lance de Covid, um médico amigo meu estava me explicando como que as células do seu organismo mapeiam o DNA do vírus do Covid. Já igual robozinho, cara. Dá pra fazer um Star Wars só dentro da gente. Aí você pega agora o DNA, aquilo é mensagem. Tá lá, Deus deixou a digital dele. Você tá entendendo? Aí os caras no desespero, para continuar explicando o óbvio, mas tirando Deus do axioma, porque não querem aceitar que existe Deus, aí começam a propor, não. Realmente, do nada se produz, mas de repente esse universo é mais um de infinitos universos, que um universo vai produzindo o outro. Vai produzindo o outro, mas eu respeito, como a gente tem que respeitar. Eu não acho que eles não querem aceitar Deus, aceitar que Deus existe, é que eles não precisam. Tipo, a ciência não precisa de Deus. Tá ligado? Ela só precisa de evidências físicas. A questão de Deus é mais filosófica, né? Não é uma questão de ciência, né? Porque a gente não consegue provar Deus, né? Não, com certeza. Deus não se prova. Sim. Mas é interessante que os pioneiros da ciência eram todos caras religiosos, né? Newton. Mas isso que eu tô falando, é a mesma coisa que você falar, pô, por que os mecânicos não discutem Deus? Porque faz sentido não discutir Deus, o negócio deles é arrumar carro, tá ligado? Mas aí eu concordo com você, desde que eles não discutissem Deus, mas também não afirmassem que ele não existe com base na ciência. Aí eu concordo também. Eu acho que é impossível você afirmar que Deus não existe. Não, Deus, nesse livro... Ou afirmar que ele existe, de certa forma. Nesse livro eu falo assim, a improbabilidade de Deus. Porque Deus não é teorema, Deus é axioma. Qual que é a diferença? Teorema você prova. Teorema de Pitágoras. Né? Vamos supor,
aprovar que gasolina de automóvel funciona. Isso é falseável, como dizia Popper.